Olá, boa noite e a paz a todos. Chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 23, versículo 11. Assim está escrito: E na noite seguinte, apresentando-lhe o Senhor, disse: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Esse é o texto que vamos meditar, falando dentro de um contexto sobre a vida de Paulo, depois que ele passou a servir ao Senhor. Antes era Saulo, pois tornou-se Paulo, e procurou viver a sua vida totalmente integrada na pessoa de Jesus Cristo, comprometido com a propagação do Evangelho. Ele abriu mão de tudo quanto poderia assegurar-lhe uma confiança humana para dedicar-se a confiar unicamente no Senhor Jesus. Por onde quer que passava, ele não tinha outra mensagem. A mensagem de Paulo era Jesus Cristo e este o crucificado. Quantas vezes, aonde tivesse a oportunidade, qualquer que fosse o lugar ou o tipo de ambiente, a mensagem de Paulo era sempre a mesma. Era falar a respeito de Jesus. Então, ele seguiu à risca as orientações que foram dadas por Jesus para os seus discípulos. Paulo veio depois, tornou-se lá perseguidor, e no encontro que Jesus marcou com ele, a vida dele foi transformada, e dali por diante e até o seu último dia, ele dedicou-se unicamente a ser um representante de Jesus, uma testemunha fiel e verdadeira, um baluarte da fé, um combatente. Por isso é que quando termina os seus dias na terra, está terminando, ele chega e diz o seguinte: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Quantos combates Paulo enfrentou na vida de cristão? Mas em todos eles, ele foi um combatente fiel, à altura, pela graça que Deus lhe deu, pela sabedoria que Deus lhe deu, pelas palavras que o Espírito Santo colocou na boca de Paulo. Ele foi um defensor do Evangelho de Jesus Cristo. E ele disse: acabei a carreira. Não foram os combates que me impediram de caminhar. Não foram os combates que me fizeram desacreditar da pessoa de Jesus Cristo. Pelo contrário, em cada combate que ele enfrentava, mais ainda se afirmava a convicção em Jesus Cristo e de que ele estava no caminho certo. E isto, tanto o combate como a carreira, embora sendo atravessado por águas turbulentas, por tempestades as mais diversas, em todas elas está dito: guardei a fé. Quando existe a fé, a confiança inteiramente em Deus, pode haver combate, pode haver carreira, pode haver dificuldade, pode haver tempestade, pode haver embaraços, pode haver o que for. Mantendo-se viva a fé em Cristo Jesus, tudo isto será vencido. Então, Paulo é conhecido nas Escrituras Sagradas, dentre tantas designações, o bandeirante da fé, o bandeirante do Evangelho, o embaixador de Cristo, o prisioneiro de Cristo. Ele é também chamado, Paulo, o homem do testemunho da fé. Paulo, o testemunho da fé. Paulo, um homem de fé. Então nós observamos aqui, o Senhor Deus havia feito uma promessa para ele, que ele iria ser levado diante de reis, diante de tribunos, diante de várias autoridades, as mais diversas da época, para falar sobre Jesus, mesmo que debaixo de sofrimento. O Senhor Jesus disse: é para mim um vaso escolhido, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E ele será
levado a falar diante destas autoridades que outros discípulos não teriam a oportunidade de falar, mas Paulo seria usado pelo Senhor para fazer este importante trabalho. E ele passou por várias cidades. E quando ele chega numa determinada época em Jerusalém, no templo, as pessoas de lá, os religiosos, o prendem e o apresentam ao Sinédrio. O Sinédrio procura, então, incriminar a Paulo e levá-lo à prisão. E uns estavam desejando matá-lo, porque não suportavam o argumento e a defesa de Paulo em função da fé que tinha no Senhor Jesus, procuravam fazer isso, mas outros intervieram e o defenderam e o levaram por um lugar à parte, não sendo pela porta, levaram Paulo para uma fortaleza e o deixaram lá, como que longe daqueles que queriam fazer mal e dar cabo na vida de Paulo. E naquela noite em que ele estava lá, no meio de toda esta turbulência, no versículo que li, diz assim: e na noite seguinte, quer dizer, na noite seguinte que ele foi preso, lá no templo, lá no Sinédrio, e quiseram agir por conta. Mas naquela noite, em meio a tudo isto, está aqui no versículo 11 que eu li, na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor. O Senhor se apresentou a Paulo. Paulo tinha esta comunhão que várias oportunidades o Senhor se apresentava a ele. Se apresentou a ele na conversão dele, se apresentou a ele aqui, se apresentou a ele em outras situações, e assim foi. Bem, então o Senhor fez uma promessa para ele. Disse: não importa que como você de mim testificou aqui em Jerusalém, você também importa que testifique lá em Roma. E animou a Paulo para isto. Então Paulo tinha agora, da parte de Deus, uma certeza que ele não morreria ali, mas que ele seria levado, então, para Roma, capital do império na época. E ele passou lá pelo tribunal de Félix, ele passou pela presença do rei Agripa, e quando estas pessoas procuraram também incriminar Paulo de uma forma, Paulo, como era um cidadão romano, ele disse: eu apelo então para César. Eu quero me apresentar a César. César estava onde? Em Roma. Então não puderam fazer nada com ele. Tiveram que criar todos os meios possíveis para que ele chegasse em Roma. Para quem dos nossos dias pensa que, por ter uma promessa de Deus que vai chegar a determinado lugar, como Deus disse, ele iria de Jerusalém, iria chegar a Roma e lá iria testemunhar. Esta viagem seria a melhor viagem da vida de Paulo. Seria uma viagem direcionada por Deus, portanto, não haveria perigos e embaraços e ele chegaria em Roma. Mas observe como as coisas acontecem. Não foi desse jeito. A viagem, sim, foi para Roma, mas foi uma viagem tumultuada, problemática, cheia de desafios. E como agora ele ali com a promessa no coração dele, vendo todas aquelas situações, como ele poderia ter a expectativa de chegar a Roma? Mas este é o valor do testemunho de Paulo. Paulo, um homem de fé. Então nós observamos aqui no capítulo 27 que então entregaram Paulo já para os responsáveis para começarem aquela viagem para Roma. Capítulo 27, o versículo 1 diz assim: e como se determinou que havíamos de navegar para a Itália,
entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio da corte Augusta. Então Paulo foi entregue com outros prisioneiros para que fossem levados para Roma, para a Itália. E embarcando nós em um navio adramitino, partimos navegando pelos lugares da costa da Ásia, estando conosco Aristarco Macedônio de Tessalônica. No dia seguinte chegou a uma outra cidade, chamada Sidom. E Júlio, tratando Paulo humanamente, um dos responsáveis, com todo cuidado com Paulo, permitiu que ele pudesse ver os amigos daquelas cidades, a cidade que diz-nos aqui, a cidade de Sidom, que os amigos de Paulo fossem vê-lo e cuidar dele por aquele instante. Depois disto feito, eles partiram a caminhada, pegaram outro navio e foram seguindo. Passado já algum tempo do jejum que eles tinham feito, porque Paulo estava demonstrando a eles, e observou que aquela viagem, veja a percepção de Paulo, aquela viagem já tinha começado tumultuada e com dificuldade. E Paulo então percebeu, certamente por uma orientação de Deus, não é outra coisa a não ser isto, de que o caminho de onde eles estavam para chegar à Itália, posteriormente a Roma, o centro, seria muito difícil. Então, já que no versículo 10 do capítulo 27 ele diz: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para as nossas vidas. Veja, ele recebeu de Deus esta mensagem e transmitiu. Ele tinha esta liberdade de falar com aquelas pessoas. Mas o que diz o versículo 11? Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. Então desconsiderou o que Paulo dizia. Como que ia dizer? Ele parece que está delirando. Como é que nós temos que fazer a viagem e agora vamos parar? Mas ele já tinha antevisto o que estava para acontecer. A viagem já tinha se mostrado incômoda, com dificuldade e com prejuízos que estavam por acontecer. Mas não deram ouvido e eles foram. Continuaram caminhando. E diz-nos aqui, versículo 15, sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. Quer dizer, deixou o barco à deriva, sem o comando, sem o direcionamento. Não conseguiram vencer o vento, a dificuldade, os incômodos. Então largaram o navio, que fosse por onde as ondas o levassem. Bem, e os presos certamente ficaram agitados por uma veemente tempestade. Veja aí, mesmo debaixo de uma promessa de Deus feita na vida dele, ele não estava livre de atravessar por essa grande tempestade, em vista de que os responsáveis por aquele navio não deram ouvido à orientação que lhe foi dada por Paulo, por Deus dar a Paulo e Paulo a eles. Então começaram a enfrentar as dificuldades. O terceiro dia, eles já começaram a lançar a armação do navio. Não aparecia sol, não tinha estrela, porque tinha caído uma grande tempestade e fugiu deles toda a esperança de se salvarem. As dificuldades foram tão grandes que as pessoas pensaram: o nosso fim vai ser no meio deste mar, desta embarcação, com as dificuldades que tem, ela vai ser sufocada. Agora, começamos por aqui, pontilhando Paulo, um homem de fé. Tudo realizado em função da fé. No versículo 21 do capítulo 27, ele diz assim: e havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta. E assim
evitariam este incômodo e esta perdição. Quer dizer, eles perderam muita coisa. Então Paulo diz, se vocês tivessem me ouvido, nós estaríamos lá, não teríamos enfrentado essa tempestade desnecessariamente, mas vocês não deram ouvido e nós tivemos prejuízos. E o que fazer? Para por aí? Não. É aí que entra o valor da fé na vida de Paulo. Então aqui no versículo 22 ele diz, mas, vocês não deram ouvido, mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Então aqui nós já começamos a ver o testemunho da fé de Paulo. E disse o seguinte, foi difícil chegar até aqui. Ainda não estamos no alvo desejado. Há um caminho longo pela frente. Mas eu vos admoesto a que tenhais bom ânimo, confiança, certeza, esperança, expectativa de que não se perderá a vida de nenhum de vós. Vida humana que estão aqui neste navio, nenhuma sequer vai se perder. Seja dos presos, seja dos comandantes. Nenhuma vida vai se perder. Agora, o navio, sim, o navio não vai sobreviver. O navio vai realmente se perder. Então, veja o testemunho da fé. Um homem de fé, ele se levanta diante de dificuldades, de tempestades, de contratempos, de incredulidades, e ele se levanta e diz a palavra da fé, o testemunho da fé. Foi isto que Paulo fez. Ele não estava lá numa almofada, numa tribuna, num lugar bem aconchegante. Não. Ele estava numa tormenta terrível. O navio à deriva, para lá e para cá, e ninguém sem saber onde ia chegar e como chegar. Mas ele se levanta e diz, tenha um bom ânimo. Não vai se perder a vida de ninguém. Por que Paulo disse isto? Aqui é a convicção dele, o testemunho da fé de Paulo. E no versículo 23 ele diz, porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Paulo recebeu a visita do anjo de Deus. Deus sabia onde Paulo estava. Deus mandou para ele um anjo naquela oportunidade. Ele disse, nesta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo. Então ele pertencia a Deus e servia a Deus. E Deus cuidava de Paulo. Então o companheiro da fé em Paulo era o anjo de Deus que Deus enviou para estar com ele. E o anjo de Deus foi quem falou. Vai ser, na verdade, difícil, mas nenhuma vida vai se perder. Então tenha um bom ânimo. A nossa vida estará a salvo. E agora vem e fala desta presença maravilhosa. Deus envia anjos para falar com os seus servos. E aqui estava um diante de Paulo, este anjo de Deus que se apresentou a ele. E no versículo 24, ele diz assim, dizendo, Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Então ele aqui recebeu de Deus uma promessa. Lá, o primeiro versículo que li, ele estava em Jerusalém ainda, pronto para ser morto. Mas o Senhor disse, não temas. Como você testemunhou de mim em Jerusalém, importa que testifiques também em Roma. E aqui ele está dizendo, no meio do tumulto da tempestade, o anjo de Deus se apresenta a ele e diz a ele, Paulo, não temas. Ele disse lá aos amigos, lá os que estavam no navio, tenham bom ânimo, tenham ânimo.
E o anjo disse para ele: Paulo, não temas, porque importa que sejas apresentado a César, e Deus te deu todos quantos navegam contigo. Toda aquela tripulação que estava na responsabilidade do capitão do navio, Deus entregou na mão de Paulo. Paulo agora tornou-se o responsável por todas aquelas pessoas, tanto os presos como os oficiais, os comandantes. E foi uma promessa que Deus fez para ele, a promessa da fé. E ele creu, ele conhecia a Deus, ele tinha experiências com Deus, ele sabia quando Deus falava com ele, quando a coisa vinha da parte de Deus. Então ele creu e apropriou-se desta promessa da fé. E aí no verso 25, ele dá o parecer. Diz assim: portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Então ele agora aqui demonstrou a confiança em Deus. A confiança em Deus. Esta confiança firmada na comunhão com Deus e na promessa que Deus lhe havia feito. Creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Não vai acontecer nenhum mal às vidas humanas. E aí, foram passando, o navio foi seguindo, foi enfrentando outra ilha, foi procurando situar-se por onde estavam navegando e iam passando. Mas nós observamos aqui, quando Paulo fala sobre esta promessa e presença do anjo de Deus, para confortar e consolar aqueles corações que eles estivessem olhando para o alvo que eles chegariam, que era chegar a Roma, a Itália. E quando nós olhamos depois no verso 34 e 35, assim está escrito: portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá de qualquer de vós. E havendo dito isto, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos, e partindo-o, começou a comer. Então aqui agora o descanso da fé. Uma vez que Paulo testemunhou da fé, falou quem era o seu companheiro de fé, um anjo de Deus que foi enviado. Falou para eles a promessa que ele recebeu de Deus através do anjo, que chegaria a Roma. Falou sobre a confiança da fé. Ele diz: eu creio que há de acontecer como me foi dito. E agora aqui nos versículos 34 e 35 do capítulo 27, é o descanso da fé. Porque ele diz: olha, exorto que comais alguma coisa, não fique sem comer. Não se preocupe com a circunstância e a tempestade. Vamos nos alimentar. E havendo dito isto, tomando o pão, deu graças na presença de todos, e partindo começou a comer. Quando a pessoa começa a alimentar-se, o que é que acontece? Ela recobra o ânimo, o prazer, a alegria da vida. Não é isso? Então, após o descanso da fé, no versículo 36 está escrito: e tendo já todos bom ânimo, puseram a se comer. Paulo partiu o pão, deu graça, começou a comer. E os outros, vendo, começaram também a se animar e passaram também a comer. Quer dizer, o ânimo da fé, a fé de Paulo contagiou aquelas pessoas. E elas passaram a agir de acordo com o que Paulo estava orientando-os, porque ele estava recebendo a orientação de Deus para aquele povo. E aqui segue. E eles vão continuando, eles vão caminhando, embora não visse aparentemente, fisicamente, uma saída, mas o navio foi com tantos percalços, com tantas dificuldades, e chegamos então ao último ponto, que é o último versículo
deste capítulo 27 de Atos, diz assim: e os demais, bem, antes deste último versículo, que é a conclusão, o que aconteceu? O navio estava se perdendo, as pessoas estavam jogando as coisas fora e os navios estavam se desfazendo. O que fizeram? A ideia dos soldados era que eles matassem a Paulo, matassem todos os presos. E quantos presos estavam ali com Paulo? Deus disse que deu todos eles na mão de Paulo. Então diz aqui, ó: e éramos por todos no navio 276 almas. 276 almas no navio que estava se desfazendo. Então a ideia dos presos era matar todos eles, pronto, ninguém foge, ninguém escapa e também não vai viver. Mas o centurião, um responsável lá, querendo, não por ele, mas por Deus, livrar a Paulo, estorvou esse intento e deu uma outra ordem, disse o seguinte: olha, os que sabem nadar, se lancem no mar e nadem. Os que não souberem, vão de outros recursos. E os que souberam nadar, se lançaram e foram. E o último versículo que eu disse, 44, diz: e os demais, que não sabiam nadar, e os demais, uns em tábuas, outros em coisas do navio, e assim aconteceu, que todos os 276 chegaram à terra a salvo. Olha o cuidado de Deus. A palavra que Deus disse a Paulo, a promessa que Deus fez, ela cumpriu-se. Deus disse: importa que também testifiques em Roma. Ele chegou a Roma, já estava lá e ficou ali ainda por um período de 2 anos, numa casa que alugou, e pregava ali, pregava para soldados, pregava para as autoridades, para tantos quantos o iriam ver naquela prisão, ele sempre falando de Jesus. Como termina o livro de Atos, capítulo 28, e o versículo 31 diz, 30 e 31. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugara e recebia todos quantos vinham a ele, pregando o reino de Deus e ensinando com toda liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Então, observa um homem de fé, um homem que ousou confiar em Deus, crer em Deus inteiramente com a sua vida, não importando o que ele tivesse que atravessar pelo meio do caminho. Ele foi este homem, torna-se para nós um exemplo. Paulo, um homem de fé. Quando observamos as fases da fé na vida de Paulo, como ele enfrentou, suportou e venceu, e ao final deu aquele testemunho brilhante que eu disse no início: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Oh, que testemunho maravilhoso! Não foi nada fácil para ele, mas ele perseverou, firme em Deus, mantendo a fé, não deixando que a fé se enfraquecesse, não permitindo que coisas estranhas lhe trouxessem dúvida, manteve firmado em Deus. Então nós observamos aqui, nesta rápida referências da vida de Paulo, o homem de fé, observamos aqui 7 coisas relacionadas à fé. Primeiro, o testemunho da fé. Foi quando Paulo disse no versículo 22, tem bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós. Era um testemunho de fé. Estava no meio do fogo, no meio do embaraço, no meio da tempestade, no meio da turbulência, mas dizendo, não vai morrer ninguém, não vai morrer ninguém, não vai morrer ninguém. Segundo, o companheiro da fé. Por que Paulo dizia que não ia morrer ninguém? Porque Deus enviou um anjo, de quem ele é e a quem ele servia, e falou com ele. Então a palavra de Deus dita pelo anjo foi segura
no coração de Paulo. E ele diz, e este era o companheiro dele naquele meio tão difícil, mas que trouxe para ele uma tranquilidade, uma paz, uma segurança, porque a palavra de Deus, no meio da turbulência, ela nos faz desfrutar de calma, de paz. Terceiro, a promessa da fé. A palavra com a qual o anjo de Deus veio disse, não temas, importa que sejas apresentado a César, e também tem uma coisa, Deus te deu todos esses que estão aqui no navio. Você é responsável por eles. É a promessa da fé. Recebendo esta mensagem, ele dá então, demonstra a confiança na fé. No versículo 25, em quarto lugar, ele diz assim, porque creio em Deus que há de acontecer assim como me foi dito. Confiança. Bom, adquiriu a confiança, ele está descansando na fé em Deus. Nos versículos 34 e 35, depois de passarem vários dias sem comer, ele dá graças a Deus, toma o pão, parte na presença de todos e começa a comer e anima os demais a se alimentarem. E quando eles também se alimentam, eles são animados com a fé de Paulo em Deus, alimentam-se e recobram o ânimo. E em sétimo lugar, nós observamos como terminou esta viagem que começou de maneira tempestuosa, turbulenta. Terminou com uma recompensa. E diz o seguinte, e assim aconteceu que todos chegaram à terra salvo. Ninguém se perdeu. 276 vidas que saíram e passaram pelas turbulências, chegaram em Roma com vida. É a recompensa da fé. Então, se nós atentarmos para este brilhante exemplo na vida de Paulo, apóstolo de Jesus, nos nossos dias não é diferente. As nossas turbulências, tempestades, dificuldades, elas podem ser de outra natureza. Pode não ser no meio de um mar, enfrentando as ondas das águas, o vento contrário. Mas muitas das vezes na nossa vida parece que, diante da situação, nos deixamos levar à deriva, sem um sentido, sem uma direção. Mas aprendemos aqui com Paulo, o testemunho, o homem de fé, que nós precisamos em todas as etapas das tempestades e dificuldades que atravessarmos, nós temos que estar sempre reafirmando a nossa fé em Deus, a confiança em Deus e as várias atribuições que a fé traz para nós. Então, Paulo começou dando o testemunho da fé. Eu e você precisamos testemunhar da fé. Segundo lugar, ele falou sobre o companheiro da fé, que Deus mandou para estar com ele, um anjo de Deus. Você e eu precisamos ter uma tal comunhão com Deus, que Deus envie anjos para falar conosco também. Terceiro lugar, ele demonstrou crer na mensagem que o anjo lhe transmitiu. Quando Deus envia anjos, mensageiros para o seu povo, Deus envia com uma mensagem segura. E é preciso ouvir e crer naquilo que Deus manda nos dizer. Em quarto lugar, ele acreditou, ele disse, creio em Deus que vai acontecer exatamente como ele me falou. Não vai fugir 1 milímetro. Tudo que Deus disse, eu creio, vai cumprir-se. Então, o que é isso? É a confiança da fé. Em quinto lugar, depois de ter a visita do anjo de Deus, a promessa de Deus, demonstrar a confiança íntegra em Deus, ao descanso da fé. Vamos agora nos alimentar, vamos recobrar o ânimo, porque a promessa de Deus está de pé. E quando eles são levados, ele é levado ao descanso da fé, ele encoraja outros pela sua fé, para que eles também se animem. A fé de um coração,
avivado, animado na presença de Deus, pode contagiar, pode influir na vida de outras pessoas, e eles, ao verem aquele exemplo, também vão agir da mesma maneira. Foi o que fizeram os outros presos, então passaram a comer e recobraram o ânimo. Já não era mais um ambiente de morte, mas tinha uma expectativa que chegariam aonde deveria. Em sétimo lugar, depois de toda a dificuldade, de toda a situação desastrosa, a recompensa da fé. O que Deus disse lá no começo, aqui no final, estava cumprindo-se como Deus disse. Não se perdeu ninguém. E por que que eu e você, no meio da caminhada, da dificuldade, da turbulência, vamos desanimar, vamos duvidar, vamos sair fora da vontade de Deus e deixar que as coisas ocorram sem termos um sentido definido? Não. Começamos em Deus pela fé, vamos até o fim em Deus pela fé. E que possamos, ao chegar ao fim da nossa existência aqui na terra, dizer como Paulo disse. Não dizer por dizer, mas dizer por viver. Paulo viveu combatendo, Paulo viveu acabando a carreira, completando a sua carreira, e Paulo viveu guardando a fé. Que eu e você possamos viver combatendo os combates que se apresentam diante de nós. Que possamos concluir a carreira que Deus propôs para cada um de nós. E que possamos, ao final da carreira, testemunhar vibrantemente que guardamos a fé. E é com esta fé que nós nos apresentaremos diante do Senhor nosso Deus. Então está aí este modelo de homem de fé. Paulo, o homem de fé. Com estas 7 designações da fé que são úteis para o nosso crescimento, amadurecimento espiritual e experiência de vida com Deus. E que Deus continue a abençoar-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.